Olá, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história e hoje nós iremos retratar o tema Império Romano, tá? E o Império Romano, então, ele foi o período da história de Roma, que se iniciou aí com a nomeação de Otávio Augusto, entre o ano de 27 a.C. até mesmo aí, né, acabou o final do Império Romano, né, do Ocidente, que foi em 475 depois de Cristo. Aí foi um período onde marcou o fim da Idade Antiga com o início da Idade Média, tá bom? Gente, mas para você entender sobre o Império Romano, você tem que entender que qual que é o significado da palavra império, né? A palavra império vem, né, de generais, que significa aqueles que mandam, né? Além de ser aí marcado pelo fim, né? De todo um tempo histórico, que o período imperial, ele vai ser marcado por várias mudanças, né? Dentre essas mudanças temos a sociocultural, como a da população miscigenada. Nós iremos também falar sobre o nascimento do cristianismo, a construção de vários monumentos arquitetônicos, né? E também a contínua expansão territorial, certo? Então, nós iremos retratar sobre isso daí, né? O fim da República em Roma, vocês estudaram a semana passada, né? Com o fim que a Roma ela foi dividida em três fases, né? Três formas de governo: monarquia, república e império, que vocês vão aprender hoje, né? Mas com o fim da República em Roma, né? Com a morte do general Júlio César, que teria tentado apaziguar muitas das crises que se autoproclamou aí o ditador geral, né, que era ele gerou ainda mais crises. Então, no ano de 31 anos antes de Cristo, o seu sobrinho Otávio, né, o Otávio, ele assumiu o controle e ele vai passar a ser nomeado aí o único general, né, e teve a aprovação aí do Senado que nomearam Otávio como o principal, né, então ele ficou conhecido como príncipe, tá? Então, gente, vocês vão entender que no ano de 27 a.C., o Otávio, né, o Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, ele recebe aí o título de Augusto, tá? E Augusto, então, ele vai comandar o império juntamente aí, né, com os poderes de várias instituições que se mantiveram ainda da época da República, né? No caso, o Senado e o Exército. Então, Augusto, ou Otávio Augusto, ele iniciou um período na história romana de grande abundância e também uma relativa paz, né, interna, que aí essa paz duraria cerca de 250 anos, que ficou aí conhecida como a Paz Romana ou Pax Romana, tá? O período da Pax Romana, que eu vou passar aqui agora para vocês verem, já já, ó, que eu fiz uma introdução dos primeiros anos de Império, né? Aqui, ó, a Pax Romana, tá? A Pax Romana foi marcada aí por inúmeras transformações, como vocês estão vendo aí, pode dar uma olhadinha, né? Foi marcado por inúmeras transformações, novas conquistas foram estabelecidas, né? Grande movimentação na área da cultura, da economia foi tidas, houve também construções, novos monumentos, como foi o caso do Coliseu, né? Que vocês também vão ver já já. Então, a Roma, ela tinha suas províncias, certo? E essas províncias, a partir do século aí, né, era dividida em dois tipos, né? O senatório, que o senatório era controlado por membros do Senado, e os imperiais, que era controlado por militares, aí que era indicado até mesmo pelo imperador, certo? E essas províncias, gente, elas desempenhavam um papel muito importante assim para poder pacificar as áreas mesmo, né? Cada província ela tinha um governo que era composta pela sociedade da elite romana, tá? Então você vai entender que nesse período da Pax Romana as províncias eles tiveram, a sociedade tiveram uma certa paz, na qual essa paz que eles tanto buscava, porque eles tinham muito medo, gente, das invasões bárbaras, tá? Que os bárbaros estavam próximo ali das fronteiras da Roma, tá? Vamos lá, vou passar aqui para. Aqui tem o imperador, né, César, só para vocês relembrarem, né, que ele era o governo, né, durante aí a monarquia. Vocês estudaram isso na aula anterior,
tá? Um governo autoritário também, mas que também realizou várias mudanças, né, para Roma. Durante a monarquia, durante a república e a monarquia, houve, né, algumas modificações. No caso também foram construídas estradas para facilitar o comércio, né, para permitir também um rápido deslocamento das tropas do exército e funcionários do correio. Então, para você entender que as estradas eram muito fundamental, assim, muito importante, um fator muito importante para os romanos, porque tinha essa facilidade de um trajeto, né, para o exército e também para divulgar, né, as mercadorias, para eles fazerem trocas comerciais, tá? Mas, além dessas estradas que foram construídas, né, houve também a construção de portos por todo o território ali do Império Romano, tá? Entre as províncias foram construídos também depois fóruns, anfiteatros, templos, aquedutos, banhos públicos e até mesmo as pontes, tá? Obras realizadas em Roma. Olha aí, Coliseu que eu falei agora há pouco para vocês. Uma das construções mais impressionantes realizadas nos anos de 72 d.C. e 80 d.C. foi o Coliseu ou o Anfiteatro Flávio, tá? Chamado como Anfiteatro Flávio. Um espaço com a capacidade aí, olha só, para receber em torno de 80 mil pessoas. Imagina aí, né? Muita gente. Que poderia, essas 80 mil pessoas poderiam o quê? Assistir os espetáculos de lutas, lembra dos gladiadores, né? E esses gladiadores lutavam entre um e o outro, e lutava entre os animais também ferozes, né? Então, passava a ser o quê? Uma atração para eles, um festival para eles, um divertimento para eles aí, né? Nesse círculo, né? E nesse coliseu, tá? Então, nos dias em que ocorriam essas lutas, a população toda entusiasmada incentivava os seus gladiadores, né? E quando um deles morria, o que que acontece? Aí entra a mitologia romana. Quando um desses gladiadores morria, um homem vestido como o deus Carum, que era o deus dos infernos, retirava o corpo do lutador da arena, né? Por isso que eu falo mitologia romana, é mito, tá? Em Roma e nas províncias de Roma, nos feriados era comum ter esses festivais aí, né? As pessoas se reuniam, iam para o circo, para o anfiteatro, nos quais os governantes até então, inclusive o imperador, promovia essas lutas, e essas lutas eram chamadas de corridas de bigas ou de quadrigas. Por que bigas? Porque bigas eram carros que eram puxados através de 2 cavalos, né? E quadrigas porque eram 4 cavalos que acabava puxando aí, né? Vamos agora para o próximo. Olha aí, a construção do Coliseu, né, marcou a época de grandes transformações e da manifestação multicultural e econômica. Por quê? Porque com a construção do Coliseu, não só trouxe para a população um divertimento, né, uma cultura a mais, para preservar a paz entre eles, mas também havia-se um meio econômico, porque todo aquele que ia para assistir esse festival, essas lutas, eles tinham que pagar o ingresso, e ao pagar o ingresso já movimentava toda a economia de Roma, tá? Ajudando aí nos cofres romanos, tá bom? Tudo bem? A construção gigantesca sediava vários eventos esportivos, inclusive com a finalidade aí de entreter a população, tá? Deu para entender aí, né? As atrações aí que foram as lutas dos gladiadores, tá bom? As corridas, gente, de bigas, elas aconteciam sempre em lugares chamados de circos, né? Porque havia um espaço onde os carros podiam se deslocar, né? Havia-se grandes arquibancadas para acomodar bem as pessoas que estavam ali para assistir todo aquele espetáculo, tá? E aí, as pessoas livres também elas podiam participar, tá? Desses eventos aí, porque era um espetáculo público, tá? Então, qualquer um podia participar. No final do dia, gente, né, muitas pessoas livres, elas se encontravam nas termas públicas, que é naquelas casas de banho que eu falei para vocês, né? Muitas piscinas foram construídas para, mas só que assim, essas pessoas livres que tinham um patamar melhor assim financeiro, gente, porque nem todos podiam, né? Porque tinha que pagar para poder se banhar aí. Então eram pessoas da classe da elite que acabava banhando-se nessas piscinas, nessas banheiras aí, tá? Que eu disse para vocês. Imperadores. Agora eu quero falar para vocês que houve-se vários imperadores que
fizeram parte dessa Pax Romana, ou seja, desse acordo de paz em Roma, tá? No caso, Júlio Claudiana, tá? Ele ficou no poder também. Esse imperador aí, desse imperador trouxe a origem patrícia, né, que pertencia à família de Otávio Augusto. Você vê que lá, assim, o imperador Otávio Augusto faleceu, aí entra um familiar, entendeu? Da origem deles, assim, tá? Então, embora seguisse a política iniciada por Otávio, esse governo, eles foram também marcados por várias intrigas, né? Em busca aí de poder, corrupção e tudo mais. O imperador Cláudio, que é esse que vocês estão vendo aí, ele foi considerado o melhor governante dessa dinastia, porque ele organizou e também aperfeiçoou uma grande administração do império, tá bom? Aí tem a dinastia Flaviana, tá? Por quê? Lembra lá que eu falei para vocês que o Coliseu é chamado de Coliseu Flávio? Por quê? Por que Coliseu Flávio? Porque ele foi construído durante aí a dinastia Flaviana, tá? Onde ele também, além de ele ter construído, né, toda essa construção grande aí, né, do Coliseu, ele trouxe vários benefícios, ele reestruturou a atividade econômica, ele também aumentou o exército romano, tá? Então, ele trouxe várias mudanças aí para a Roma, certo? Olha aí, o Trajano, né? Era outro imperador. Ele organizou aí as últimas conquistas da província, né? Estabeleceu os limites máximos do império. Adriano Trajano, ele viajava por todas as províncias, mandou construir muralhas, né, para que dividisse algumas fronteiras ali, para manter, né, uma certa proteção do império, para que não houvesse as invasões bárbaras, tá? Ele ficou conhecido por seus escritos e por sua sabedoria. Ele empenhou-se em proteger as fronteiras dos ataques dos povos inimigos, tá? O assassinato dele marcou o fim da dinastia Antonina e a transição do Alto Baixo Império Romano. É só para vocês entenderem a importância desses imperadores aí, tá? Bom, mas existia lá em Roma uma tal política chamada do panem et circens, né? Ou seja, política política do pão e circo, tá? Então, assim, ó, esse período da política pão e circo, o que acontece? Né? Durante o período imperial, herdado aí da República, para resolver alguns problemas, né, havia-se uma grande diferença de condições de vida entre ricos, livres e pobres. Lembra que a tia Tati explicou para vocês na aula anterior, né, que havia uma certa divisão, né, da sociedade? Então, para acabar com tudo isso daí, sem encontrar uma solução aí, né, esse imperador ele teve essa ideia de incluir essa política, que já existia desde lá da República, né? Mas ele trouxe uma intensificação maior, chamada pão e circo. O que significa isso daí? O governo romano, ele utilizava vários recursos para poder conquistar, né, realizar aí várias coisas. Então, o que ele fez? Ele distribuía cereais para a população pobre e promovia espetáculo, entre os quais se destacavam as lutas entre os gladiadores. Lembra ali atrás dos gladiadores? Então, e era comum prisioneiros de guerra, né, que eram os escravos, ou inimigos políticos, enfrentarem tigres, leões e leopardos nas arenas. Então, o governo, ele distribuía, né, pão, cereais, né, durante os espetáculos aí no circo, tá? Então, a distribuição de alimento e essa promoção de espetáculo era uma forma de aliviar os problemas sociais nas cidades do Império, onde havia muitas pessoas empobrecidas, sem ocupação, sem ter um divertimento, com péssimas condições de vida, e também morava, né, tinha as moradias aí bem precárias, muito diferente dos ricos, né? E os ricos viviam uma vida bem luxuosa, em grandes casas, né? Várias salas, quartos, jardins, enquanto, né, a população aí da pobreza sofria. Então, isso foi o mínimo conforto que esse governo trouxe para a população romana aí da classe mais baixa, tá? Então, por isso, da política pão e circo. E essa atitude desse governo, né, ajudou muito, tá? Ajudou muito porque ele trouxe um cativo, ele cativou o povo, né? Gente, agora o que vocês vão fazer?
Vocês vão realizar as atividades do livro, que está aí descrito nas páginas, tá bom? A correção das atividades na aula do Zoom, tá? Semana que vem. Ó, um beijinho no coração de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido, tá? Sobre o Império Romano. Foi considerado um momento de muitas transformações. E foi aí onde que o Coliseu foi construído, né? E aí foi onde esse Coliseu sendo transformado, construído, ele trouxe muitos espetáculos, o governo, sobre nesses locais. E aí as pessoas passaram a ter mais paz, viram mais divertimento, né? Então, só para vocês entenderem, tá? Sobre aí o Império Romano. E logo mais vocês vai ver muito mais aí, tá? Sobre o Império Romano. Um beijinho no coração de cada um de vocês.